nos municípios aí, e a gente precisa ajudar para que esse recurso chegue. Então, assim, colocando para vocês dessa forma, a gente vai abrir aqui para algumas contribuições, aí, ou várias contribuições, e também já colocar aqui para vocês do interesse da gente fazer uma conversa amanhã, com a presença do pessoal da Sejusel. O Jobs se comprometeu em participar, a Carmélia, e a gente ser bastante propositivo, fazer uma leitura hoje aqui do que a gente vem sofrendo e vem enfrentando dos municípios, porque a gente tem esse entendimento, tem que ter esse entendimento de que foi um negócio muito também em curto espaço de tempo, e teve o processo eleitoral municipal também, que não ajudou muito. Então, talvez muitos municípios deixaram de executar em função dessa questão, que foi uma questão que a gente não podia também, porque vai ter eleição, a gente não vai executar o dinheiro. A vida segue, a vida continua, a gente precisa ter o feijão, precisa ter o arroz na mesa, e a gente está vendo, eu tenho acompanhado aqui em Porto Velho, especialmente onde eu estou, a dificuldade dos profissionais. Eu estava conversando anteriormente com o Gaúcho, e essa aceleração de abrir tudo. Aqui em Porto Velho estão abrindo as boates, abrindo tudo. Eu tive problema aqui no último evento que teve aqui no espaço de contratar técnico, porque eles estão se matando para poder sobreviver nessa reabertura. Então, a gente ter esse lugar de compreensão de que a gente precisa fazer um movimento mesmo para ajudar, para que a gente possa fazer com que esse recurso chegue em todos os lugares. Gente, eu estou aqui no computador que eu não consigo. Ver o chat, tal. Então, vamos abrir, e aí quem quiser se manifestar, contribuir, fique à vontade. Aí tem a inscrição no chat aí. Eu estou com um negócio aqui, uma Eu tive que dar uma volta aqui e entrar aqui por um outro computador. Deu uma pane ali no meu ali. Ok? Oi, gente. Quanta gente quietinha. Ok. Que classe comportada. Estou impressionada. Até me antecipando um pouquinho aqui, já que o Chicão está se resolvendo ali, aqui estão perguntando aqui se tem alguma documentação da premiação, algum documento que respalde a distribuição por recursos. Isso já foi feito pela Sejusel. Eu fui contemplado num edital de uma exposição de fotografia, foi prêmio, foi premiação. Eu acho que foi, até o Chicão pode falar, porque acho que foi um dos primeiros editais que foi liberado como prêmio. Quer dizer, eu falo os primeiros numa época para cá, né, Chicão? Não tão anterior, né? Porque até na época, a nossa documentação foi questionado, foi aberto o prêmio, eu prestei minha conta mandando a execução do projeto, no caso nosso, quem prestou agora seria só aquela execução, e passando uns 2 meses, a Sejusel veio até pedir as notas fiscais, tal, né? Até questionei, foi bem no começo de março, na pandemia, que isso aí já tinha sido 2018 executado, em agosto que eu executei, e em março de 2019 pediram a documentação, não só para mim, mas para os outros premiados, né? E todo mundo questionou, mas é prêmio, qual que é o momento que tem que apresentar nota fiscal?
Aí questionar, mas é dinheiro público, tem que apresentar tal. Mas aí teve uma discussão interna na Sejusel, acho que foi lá para o jurídico, não sei como é que é. Em seguida, questão de uma semana depois, já mandaram um novo e-mail dizendo, não, está tudo certo, é isso mesmo, foi concordado, né? Tem essa legislação aí e tal. Então, e aí, na próxima editais que abriram, que teve um pessoal aqui de Rolim de Moura que participou, de vídeo que eles ganharam por contemplado, justamente foi prêmio. Já não teve nem esse questionamento mais, eles só mandaram o projeto, no final, a execução do projeto e pronto, tudo resolvido. Não é isso, Chicão? Na verdade, tinha uma falta de entendimento da Procuradoria do Estado e que nós, na época, conseguimos vencer. Porque, na verdade, o nosso programa de edital aqui ele é igual ao programa de edital da Funarte, do governo federal, não tem diferença nenhuma. Né? Quem já foi contemplado em edital da Funarte sabe do que eu estou falando. Existe inclusive lá a portaria, se não me falha a memória, a portaria interministerial 29, que orientou o nosso decreto 20.043, que inclusive foi eu que lavrei, que acompanhei junto à Procuradoria na época, tal. Mas mesmo com esse decreto, mesmo tendo lá essa garantia, ainda tinha uma dúvida da Procuradoria. Né? O Estado de Rondônia é um estado muito novo na execução de políticas públicas através de editais. Então, assim, nós tínhamos um período em que a Procuradoria entendia que o artista não deveria receber cachê, que não deveria se transferir recurso público para o artista, e a gente foi vencendo isso com exemplos. Nós levávamos pastas gigantescas lá e mostrava, né, tanto o que era executado pela Funarte na época, pela Fundação Palmares, pela Casa Rui Barbosa, pelo Ministério da Cultura na época, e fomos provando. Isso ficou pactuado em 2019, se não me falha a memória, ou 2020, ficou pactuado. Eu era presidente do conselho ainda, num decreto que nós encaminhamos para a Procuradoria e ficou pactuado de que a premiação não se exigiria nota fiscal, e sim um relatório final comprovando a execução do objeto. Né? Então, se você ganhou ali um prêmio para fazer o seu DVD, então você teria que entregar o DVD e um relatório final de execução. Só isso. Isso aí está pactuado, isso aí ficou pactuado. Tá? Então, é o que nós temos hoje acertado através de um decreto estadual. Eu posso falar? Tem alguém inscrito? A respeito da prestação de contas, né, eu acho que tá bem entendido que a questão do prêmio ela desburocratiza bastante. Mas estou pensando, acredito que seja interessante pensar em mecanismos que não sejam tão burocráticos para a inscrição, porque a gente teve aqui amigos indígenas da aldeia Sagarana, eles não conseguiram inscrever o projeto deles por conta de documentação, sabe? Então, assim, talvez a gente encontre mecanismos, eu não consigo imaginar como, que a gente não tenha a exigência de tanta documentação, não sei, talvez, inclusive para o quilombola também seja mais dificultoso tudo isso, né? Então, eu ouvi até alguém falar que os editais, eles não estão numa linguagem acessível para todos, é muito mais para um grupo pequeno, né? Então, talvez a gente possa pensar nisso também. Na verdade, Thaís, o tecnicismo e essa coisa do legalismo, né, no setor público, ele é um negócio absurdo, né? Então, exige-se muita coisa. Para quem está executando os projetos aí dessa primeira fase da Lei Aldir Blanc, vê lá, o cara pede até assinatura reconhecida em cartório, não sei o que lá, não sei o que. Para que isso serve, gente?
Para que isso serve? Então, assim, porque é o seguinte também, o técnico, muitas vezes, com preguiça de trabalhar, ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V e nem observa isso. Não existe mais o novo Código Civil, nem exige mais essa coisa de autenticar documento, sabe? Você assina um termo se autodeclarando e pronto. Então, assim, lógico que é importante a gente estar aqui dialogando, porque nós temos que levar todas essas demandas e lá o jurídico tem que estudar, a coisa mais fácil. Eu lembro ainda que quando o Ministério da Cultura começou a atender, por exemplo, o povo da diversidade, o cigano, o indígena, a pessoa podia escrever até pelo um pendrive, com oralidade, entendeu? Então, facilitar mesmo, acho que esse é o princípio. E nós estamos num momento de pandemia, onde o indígena não tem computador, não tem, lá na aldeia não tem, muitas vezes, nem energia. Então, assim, mas é a gente que tem que colocar isso de forma franca, de forma bastante republicana, de que o ente público ele tem que entender isso. Senão a gente vai criar feudos mesmo, vamos criar grupos, e esses grupos vão dominar o dinheiro, e o dinheiro não vai ser pulverizado da forma que tem que ser, né? E não chega nesses lugares. Então, acho que isso é uma questão também apropriada. Mais alguém, gente? Eu acho que quem está executando o projeto e que está tendo as dificuldades aí podia ir relatando, porque a gente vai tendo esse aprendizado, né? É a primeira vez que a gente tem 7 milhões pulverizado em todo o estado, né? E a gente tem também uma realidade, por exemplo, que é a realidade aí de vocês de Guajará-Mirim, que, né, a internet é muito ruim, Costa Marques, né? Quase inexiste internet. Estou falando de cidades ainda de pequeno, grande porte, né? Imagina as pequenininhas, os vilarejos, os lugares. Então, como é que a gente pode também resolver essa questão de transmissão nesses lugares onde não tem esse suporte tecnológico, essa internet, né? Chicão, boa noite. Oi, Pedro, boa noite. É o Pedro? É o Pedro de Cacoal. Oi, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu gostaria de relatar, talvez, assim, a Cacoal, apesar de ter executado 93% do recurso, como a gente viu aí no demonstrativo, mas eu penso que a Sejusel e até mesmo as outras prefeituras que têm bastante recurso ainda e que vão abrir editais, poderiam provocar reuniões como essa com as classes locais, explicando talvez as formas de se inscrever nos editais. Aqui em Cacoal, poucas pessoas participaram do edital estadual, né? Eu acredito que foram 3 ou 4 projetos contemplados. Mas justamente, às vezes, pela burocracia, pela exigência de documentos, eu vejo que muitos ainda têm dificuldade de montar o processo, o projeto, de apresentar, né? Aqui em Cacoal mesmo, nós tivemos 3 editais da Lei Aldir Blanc, e só que teve pessoas, por exemplo, teve uma pessoa que elaborou mais de 20 projetos para outras pessoas. Então, acho que falta uma capacitação para os nossos artistas, para os nossos artesãos, para os promotores culturais, para estar participando de novos editais, principalmente do Estado, que é um recurso maior, que acaba beneficiando mais. Ô Pedro, na verdade, eu tive aí, acho que em 2019, dando um curso de gestão e produção e elaboração de projetos. Inclusive, uma aluna minha aí aprovou 5 projetos no Estado. Eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa, ela aprendeu, né? Pelo menos colheu um fruto aí. Lógico, teve outras pessoas também que colocaram projeto, mas cumprimentar o Marcelo Borba aí também, meu afiliado aí de Cacoal, dizer para você o seguinte, a dificuldade nesse momento, talvez não seja nem a gente cobrar, não é, Gaúcho, a questão de elaborar. Eu acho que o objetivo que eu estou convidando vocês, e agradeço por vocês estarem aqui, é da gente fazer uma união de esforços para a gente ajudar essas pessoas a acessarem esses recursos. Está entendendo? Essa vai ser a nossa grande missão.
se a gente realmente desejar fazer uma coisa republicana, fazer uma coisa de cidadania. Então, vamos ajudar aquele artista que está ali numa dificuldade, vamos ajudar aquela comunidade que está ali numa dificuldade, para que ela possa acessar esse recurso, porque a gente não vai ter tempo para capacitar. A gente não vai ter tempo porque, se a gente não conseguir botar esses recursos, e eu tenho falado isso com a Carmélia, tenho falado isso com o Jobson, se a gente não conseguir botar esses recursos até o final de julho na rua, botar esses editais para andar, a gente não vai conseguir executar, porque tem um período de curadoria, de selecionar esses projetos, depois tem um processo burocrático de repasse de recursos. Quem já trabalhou no setor público sabe dessas dificuldades. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Se unir e identificando esses artistas e chamando esses artistas para o nosso convívio, para que a gente possa, com a expertise que a gente tem, com a sabedoria que a gente tem, a gente fazer essa troca. Eu no primeiro momento, da Lei Aldir Blanc, inclusive, na gestão, ninguém acreditava que esse recurso ia chegar. E foi uma luta assim, diária nossa, junto com os companheiros a nível nacional, e a gente conseguiu trazer esse recurso. Então, muita gente, né, Urbi, muita gente fala assim, esse dinheiro não vem, eu não vou nem participar. Isso é besteira, isso não existe. Agora não, vai ser diferente, porque está todo mundo sabendo que o recurso está aí. Eu acho que se a gente ajudar, nós vamos ter uma participação muito boa. Talvez a gente tenha aí 2.000, 2.500 projetos aprovados, e nós temos que ficar felizes, porque a gente amplia, né, o leque de distribuição desse recurso. Uma outra coisa também que nós temos que lembrar, que quando o dinheiro chega, por exemplo, aí no Jaru, com a Marfisa, ela está contratando gente, ela está contratando outras pessoas, então ela está gerando renda. Quando chega lá em Guajará-Mirim, é o Paulo comprando no comércio, é o Paulo alugando luz, é a Thaís correndo atrás de não sei o quê. Então, esse dinheiro ele está abastecendo a economia de Rondônia. Isso tem que estar claro nas nossas cabeças e na cabeça dos nossos gestores. Então, se a gente conseguir colocar agora, que nós temos mais de quase 22 milhões, se a gente pegar esses 22 milhões, ou mais um pouquinho, e botar na economia de Rondônia, nós vamos ajudar o cara que tem a loja do tecido, o cara que tem o restaurante, o cara que tem o som, o cara que tem a luz, os técnicos. Olha, de 3, 4 eventos que nós fizemos aqui, nós geramos emprego para quase 200 pessoas. Então, isso vai se replicando, isso vai sendo multiplicado nos municípios. Então, isso também é uma coisa que nós temos que estar passando para o gestor do órgão público. Nós estamos gerando economia nesse momento difícil, em que o cara da quintanda tem um lanche e não sabe como vender, mas a gente organiza ali umas lives, estão gerando isso. Então, são técnicos, são profissionais. Então, tudo isso faz com que a economia da cultura ela se movimente. Tá? Então, não é um dinheiro que é só para o artista, não é só você que está recebendo, não está entendendo, um dinheiro que vai ali só para o Renato, que vai só para o Marcelo. É um dinheiro que vai para todo mundo. Nós alimentamos a cadeia da economia, né? O pessoal do som. Quantos técnicos de som aqui que fica grato por esse movimento nosso de artista e os nossos projetos fazendo com que esse dinheiro circule na economia da cultura, circule na economia do Estado e ajude. No primeiro momento, nós colocamos aí quase 20 milhões. Imagina esse dinheiro na economia, isso faz uma diferença. Chicão, a Selma colocou aqui no bate-papo perguntando se eram os mesmos editais, né? Então, assim, eu entendo que a gente está tentando construir novos editais e, por isso, amanhã, não sei se a Selma estava aqui no começo, amanhã vai vir uma pessoa da Sagicel, não é isso? A ideia é trazer o superintendente, trazer a Carmélia, para a gente também colocar esse nosso anseio. Na verdade, o Thaís, Selma e todos, eu nas conversas que eu estou tendo aqui e colocando em função dos prazos, né, que os prazos são muito curtos para a gente executar esse dinheiro todo, a verdade era a gente fazer uma segunda edição, uma segunda rodada dos editais que tem aí, que tem 9, para não inventar a roda, só que transformá-los todo em premiação, certo? Os mestres, continuar com premiação, o indígena, continuar com premiação, o quilombola, premiação, e os demais todos premiação.
e ao invés de usar a Lei 13.019, a gente usar o Decreto 2043, que é o nosso Programa Estadual de Editais. Então, nós teríamos aí uma desburocratização total desses recursos. Então, faríamos a segunda edição desses editais para não precisar começar lá do zero, porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande em pessoal, em recurso humano. Nós faríamos uma segunda edição de todos esses editais e transformaríamos todos em prêmios. Quer dizer, isso é um desejo, é um sonho, né? E eu acho que deve ser um pensamento de todos que estão aqui, né? Da gente ter esses editais todos transformados em premiação. Mas eu acredito que isso tem um argumento forte, porque outros estados realizaram dessa forma. Então, como já tem um exemplo para ser seguido, né, um caso para ser estudado, eu acho que a gente tem um argumento forte aí, que é o exemplo dos outros. Então, acho que funciona. Mas já existe uma tendência na Sejusel, que é o nosso órgão que executa esse recurso no Estado, de fazer premiação, tá? Então, já estou te dizendo isso, que já tem esse movimento em função da dificuldade que nós tivemos com essa questão de notas, né? Por aquela questão que eu coloquei, que é muito difícil, você tem muitas empresas fechadas e muitas empresas que não têm condições de ficar ali com portas abertas numa situação dessa de pandemia. E tem outra coisa também que eu acho importante que as pessoas percebam: a própria estrutura da Sejusel não está preparada para tanta burocracia. Eles não têm equipe suficiente para analisar tanta coisa. Então, também pensando na facilidade para eles, também a execução de prêmios, eu acredito que seja muito melhor. Eu acredito também, porque, na verdade, a gente já viu a prática, e também, assim, Thaís, eu acho que é importante esse aprendizado, né, tanto da gestão quanto nosso, né? A gestão está vendo que, para eles, é uma sobrecarga, né? E a pessoa conferir nota por nota, é diferente de você conferir um relatório, né? Fazer um monitoramento de um prêmio é muito mais simples, muito mais fácil do que fazer um monitoramento de um repasse de recursos, de um termo de cooperação, onde você tem que checar nota, checar planilha, checar não sei o quê. Então, assim, eles também tiveram uma experiência, né, que nós esperamos que essa experiência se materializa em sair desse lugar, ir para o lugar da premiação, porque a gente tem exemplo, inclusive nacional, que é muito mais simples, e que tem, nas estatísticas, o nível de inadimplência nos editais de premiação é abaixo de 5%. Então, quer dizer, é muito baixo a inadimplência, né? Enquanto que nesses outros instrumentos de prestação de contas, ele chega aí a quase 60%, porque é a pessoa que não conseguiu pegar nota, é a nota que não tem os KNAI, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, é todo um conjunto de coisas que tem que ser analisado dentro das auditorias internas do órgão, que só dificulta. Oi, Chicão, posso falar? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria falar de uma outra coisa. Vocês tocaram num ponto da questão da estrutura, né, administrativa da Sejusel não comportar toda a burocracia que foi colocada nesses primeiros editais, e com isso a gente teve uma dificuldade enorme de comunicação com eles, né? Por mais que após um tempo a gente conseguisse, né, pelo WhatsApp ou então por e-mail, mas depois de uma certa insistência, a gente conseguisse esse contato e a resposta, mas teve essa dificuldade, teve gente que nunca foi respondido, e o contato oficial era o e-mail. Então, mesmo após a pessoa insistir por WhatsApp, a pessoa nunca teve a resposta. Outra coisa é que o remanejamento de recursos do projeto foi um item que fez muitas pessoas abandonarem já na largada, né? Então, teve gente que devolveu todo o prêmio
porque não foi possível fazer um remanejamento simples de um item que já estava inserido na planilha orçamentária do projeto. Então, aí entra a minha pergunta e sugestão ao mesmo tempo. Se virar prêmio, eu vou ter essa rigidez do orçamento do meu projeto, porque da forma que eles colocaram, eles não tinham tempo para responder, devido à demanda alta, isso a gente entende, mas, ao mesmo tempo, o tempo corria, né? O tempo estava correndo contra nós, e a gente esperando um remanejamento, e muitos colegas me relataram que não conseguiram remanejamento de coisas simples, assim, que não iam interferir em nada a proposta aprovada pela curadoria. Então, se a gente conseguir transformar isso em prêmio, a gente vai enfrentar a mesma rigidez com relação ao remanejamento? Não haveria possibilidade de colocar lá X% do orçamento pode ser remanejado dentre os itens já citados no orçamento? Eu não sei, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão sobre na verdade, é possível responder isso aí. Na verdade, quando a gente fala de um edital de premiação, é preciso ter um orçamento. Só que esse orçamento é só para balizar o trabalho de curadoria, de seleção, para ver se você está colocando coisas que são ali execuível, né? Coisas que possam te dar um suporte para você executar o projeto. Mas você, dentro do edital de premiação, você não precisa comprovar, tá entendendo? Você não precisa comprovar. O orçamento ele vai existir só para efeito de orientação da comissão de seleção, para ver se você realmente, por exemplo, se você colocou lá pagamento estou citando aqui do teatro, do ator, aí você coloca 20 reais, né? Aí você coloca pagamento do som, 15 mil. Poxa, você vai pagar 20 reais para o ator e 15 mil para o som, não está uma disparidade? Né? Então, é só para a comissão também ver se você é justo também naquilo que você vai fazer dentro da sua execução. Então, no caso de premiação, o orçamento vai existir, mas é só para essa finalidade. Nós passamos esse perrengue nessa fase anterior, porque é o seguinte, exigiu-se nota e exigiu-se um plano de trabalho, um plano de aplicação do recurso. Então, por isso que nós passamos essa dificuldade. Mas, se realmente for acertado de que será premiação, aí já essa coisa cai por terra. E não é só você que passou esse perrengue, talvez não seja só dois ou três proponentes que passou por isso, quase todo mundo, porque nós estamos vivendo um outro lugar, nós estamos vivendo uma outra situação, onde nós tivemos que aprender a fazer live, a gente não tinha acesso às plataformas anterior, nós tivemos que contratar plataforma, e não colocamos isso lá no plano de trabalho, nós botamos impulsionamento em Facebook, e a gente não sabia nem como isso funcionava. O Facebook é a pior empresa do mundo, lidando com o brasileiro, por exemplo, que eles não dão nota, nós vamos ter problemas depois, porque eles não dão notas, é uma empresa que não tem esse cuidado, tá entendendo? Até hoje, por exemplo, de projetos que eu acompanhei, que eles não deram a nota, e quando dão a nota, dão nota picada, que o poder público não aceita. Então, tudo isso aí nós estamos aprendendo, tudo isso aí nós estamos verificando. Então, são coisas que, desse mundo virtual, que a gente não tinha domínio, a gente não sabia lidar com essas coisas, tivemos que lidar lá atrás numa planilha, e agora nós chegamos na hora da execução e nós tivemos problemas, né? Cabe ao gestor também, nesse momento, ter a sensibilidade de entender que nós estamos dentro de uma pandemia, que nós estamos trabalhando num outro mundo, que não é o mundo presencial, que não é o mundo ali do cotidiano, é um outro lugar, e que nós estamos sofrendo muito, como também a gestão, com certeza, está sofrendo também, né? Logicamente, essa questão da gestão pública, eu prestei serviço por 10 anos a Sejusel, dentro do Sistema Estadual de Cultura, e eu vi as dificuldades, e eu compreendo essas dificuldades, eu entendo
E enquanto não tiver concurso público para os trabalhadores da cultura, na Sejusel, nós vamos ter esse problema, porque hoje tem uma pessoa, amanhã já não tem mais. Você treina, você capacita uma pessoa, semana que vem ela vai embora, porque são cargos de confiança e vão se alternando quase que diariamente. Então, é muito difícil você trabalhar com a equipe. Eu acho que o Fabiano está presente aí, ele foi coordenador de cultura, ele sabe do que eu estou falando, da dificuldade que é você ser um gestor, coordenar uma equipe num órgão em que os servidores são alterados toda hora, e toda hora tem gente entrando, toda hora a gente saindo. É muito difícil porque a nossa área não é uma área simples, é uma área complexa, é uma área que tem muitas linguagens, que tem muitas funções. Nós temos mais de 300 funções dentro da lei do artista, né, nesse universo todo. Então, não dá para uma pessoa chegar ali de manhã e à tarde já está dando aula. Não é assim, não funciona assim, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão também. Eu acho que essa caminhada nossa para dialogar com a Sejusel é um caminho mais exitoso e, com certeza, se nós fizermos uma contribuição em todo o Estado para que mais pessoas acessem esses recursos, nós vamos dar uma contribuição importantíssima na vida cultural do Estado. O caminho mais interessante é o diálogo, né, cara? Mais alguém aí, gente? Relata as experiências para que a gente possa traduzir isso tudo. Oi. Olá. Tudo bem, Chicão? Quem que eu interrompi alguém, não sei quem. Marcelo? Isso. Pode falar, Marcelo, espera. Chicão, é um prazer estar falando com vocês, todo mundo, tá? Eu acho que é bem válido isso aí, tudo que está acontecendo. E não é mais uma novidade, porque a gente já passou por isso, a gente sabe que a situação vai ser diferente agora. Eu acho que as demandas vai ser bem maior, entendeu? Meu Deus! A demanda vai ser bem maior. E, assim, eu tenho visto até por Cacoal aqui que as pessoas estão mais unidas, estão buscando, estão procurando, porque é uma realidade, a coisa vai acontecer, já aconteceu e está acontecendo. Sobre essa situação das empresas, eu tenho isso por experiência própria, porque esse ano eu não regularizei nada da minha empresa, nada ainda, entendeu? Porque a empresa está fechada, você vai regularizar para quê? Entendeu? Então, isso não só acontece comigo. Os meus colegas também aqui, tanto o Robson como o Luizinho, a GTRO, o Robson, estão passando a mesma situação. Nós estamos no mesmo segmento. Então, é difícil. Eu acho que, no sentido de premiação, eu acho que o caminho é esse, tá? O caminho é esse. É por aí mesmo. E quanto às demandas de aumento, é uma preocupação, numa análise até daí de cima, porque os projetos vão vir, então a gente tem uma preocupação com isso, né? Porque as demandas vão ser bem maiores agora. Apesar que é diferente, porque a gente já passou por isso, mas as demandas vão ser bem maiores. Isso aí eu vejo por aqui. E hoje mesmo eu recebi vários telefonemas avisando, não falei, vou participar. Então, assim, eu acho que vai ser um caminho diferente, porque a gente já passou por isso. Amigo, é um prazer sempre falar com vocês. Mais alguém? Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Olha que sala bonita, cheia de gente bonita. Chicão, uma questão que eu sempre relato para você é a dificuldade de Jaru em relação à equipe técnica. A gente não tem nenhuma. A pasta de cultura está dentro da Secretaria de Educação, né? E só em função do edital é que eles destinaram uma pessoa para lá. Por algum tempo, eu nem sabia quem ele era, porque eu não o conheço pelo nome civil, eu o conheço pelo nome que ele usa no rádio, ele é colega do meu irmão no rádio. E aí, quando eu soube quem ele era, eu fui conversar com ele, ele estava bastante aflito, ele falou, eu não sei nada disso, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, foi o que ele me disse. Então, mas ele cumpriu ali a função que ele foi colocado para cumprir dentro daquela loucura que foi de prazos e tudo, e de desinformação de todo mundo, inclusive das pessoas que fazem as coisas em Jaru.
Então, hoje, quando eu vejo que 70% do recurso destinado ao município está disponível ainda, eu vejo que nada foi feito em relação a essa estrutura. Isso continua desestruturado. Se isso é o caso de Jaru, que não é um lugar tão pequenininho assim, eu fico imaginando o que está acontecendo em outras cidades, né? A gente não vai poder salvar, né, todo mundo, mas pelo menos as pessoas representantes desses municípios que conseguirem, pelo menos participar desses fóruns, desses encontros que a gente está fazendo, podem realmente ter algum tempinho, um respirozinho a mais agora para conseguir se organizar e fazer. Eu tenho a impressão que há uma certa desconfiança quando alguém fala, alguém fez X projetos, outro fez Y projetos, mas eu não vejo outra opção. Eu achei o exemplo de Vilhena um exemplo a ser copiado. É um coletivo fazendo vários projetos para tentar beneficiar o máximo possível de pessoas, porque eu acho que não vai dar tempo. Se não dá tempo da gente se aperfeiçoar e fazer tudo de maneira mais ágil, imagina quem nem começou ainda, não sabe nem o que é empenho. Aí você liga para o órgão e fala, se fizeram empenho, o que é empenho? Aí você já dá uma assustada, assim, você fala, cara, isso não vai dar tempo. Então, eu sou favorável aos coletivos, sim, se juntarem para realizar. Eu não sei como isso vai ser na hora de remunerar. Essa pergunta que sempre ficou recorrente dentro dos grupos, sobre como pagar, né, os próprios artistas que você citou anteriormente, eu vi elas bastante recorrente, então fiz uma pergunta formal para a Sejusel por e-mail, eles responderam, eu compartilhei com os grupos a resposta deles, autorizando a um recibo e tal, e essa documentação eu compartilhei por entender que ela seria útil para quase todo mundo, né? Algumas pessoas já tinham, inclusive, feito a prestação de contas de outra maneira. Então, assim, eu até gostaria de colaborar mais com a minha cidade, por exemplo. Eu acho que se eu colaborar com a minha, você com a sua, o outro com a dele, a gente vai conseguir um grande conjunto de resultados aí, né, uma representação grande, a ponto da gente poder reivindicar lá na frente o que a gente já reivindicou no passado, através do Movimento Pro Cultura, né, que você faz parte, que a gente já reivindicou que era um técnico na função A, um técnico na função B, a gente poder chegar no próximo ano, quando encerrar esse capítulo emergencial, a gente chegar com força de coletividade para dizer, olha, não dá mais para ser assim, a gente fez assim até aqui porque não tinha opção. Mas isso precisa mudar, não é, gente? Eu fico um pouco aflita. Falo, se eu não sei, quem está me respondendo do outro lado também não sabe, como é que a gente vai resolver isso num prazo de tempo tão curto? Eu tive uma situação que eu vou falar aqui rapidamente, em relação a um projeto que eu escrevi, do Dútica e do Binho, que eu escrevi, eles estavam ambos, naquele momento, em dificuldade de proporem. E eu resolvi, por estar trabalhando com Dútica já há algum tempo, esse projeto ele foi publicado na categoria errada. Todas as vezes que ele foi publicado na categoria errada. Na pré-habilitação, na habilitação, ele sempre esteve errado. E eu sempre esteve questionando e nunca tive retorno. E o projeto foi desabilitado no final, alegando um erro meu. Então, assim, tem umas coisas que eu não bati cabeça para não abrir uma frente de discussão no momento em que a gente precisava fazer com que o movimento maior, onde estavam muitas outras pessoas interessadas, avançasse. Então, eu conversei com os artistas e expliquei. O projeto foi, sim, habilitado, mas eram 2 vagas. Então, tem toda essa questão, 2 vagas para uma categoria, sendo que o recurso caberia, sei lá, 10 vagas, 20 vagas. Eu estou fazendo um questionamento assim, sem dar dados, porque eu não estou com eles em mãos, mas a gente sabe que os editais não abrigavam todo o recurso disponível, não era isso? E agora, por isso tem essa sobra de recursos. Agora a gente pode propor, talvez, você vai me dizer se eu estou correta, que esses projetos que, de repente, ficaram ali por uma questão que não é de capacidade do projeto, competência, o projeto está habilitado, o projeto foi julgado, foi avaliado, aí teve um probleminha YZ que não deu para resolver naquele momento, que a gente consegue resolver agora.
Eu não sei se isso é viável. Uma outra questão que é muito pertinente em relação à música é a questão da produção do produto físico também, que eu queria deixar em aberto para quem quiser opinar sobre isso. Gente, eu lido com produto físico de gravadora desde 2002. Então, assim, só com produto físico representando uma fábrica desde 2010. E as pessoas não me procuraram para resolver isso. Muitas pessoas me procuraram para tentar driblar isso, porque não queriam cumprir o que estava no edital. Eu falei, eu não posso ajudar nesse aspecto, mas eu posso dizer para vocês que numa próxima a gente pode discutir isso, né? Os produtos físicos, disco físico, muita gente não tem mais nem o tocador de CD. A gente precisa rediscutir isso. Ele é um valor importante. O meu orçamento atual é de R$ 6.800 pela fabricação do meu disco, mas porque eu quero fazer dessa maneira. Porque eu sou compositora, tenho uma porrada de parceiros, eu quero o meu disco físico, eu vou colocar 10 obras do Dúdica no disco. Então, eu quero isso tudo no melhor papel, na melhor embalagem, na melhor encadernação. Mas não é o caso da maioria. A gente está lidando com o ambiente digital, a gente foi definitivamente para o ambiente digital. O que a gente precisa lá é uma peça de gráfico de 3.000 pixels por 3.000 pixels, a gente não precisa de impressão mais, se não quiser fazer. E aí a gente já discutia essas coisinhas também, né? Detalhes, mas detalhes que no final, num orçamento de 40 mil, R$ 6.800 é uma diferença, né? É um percentual grande dentro de um orçamento. Poderia ser investido numa outra forma. Eu gostaria, por exemplo, de fazer um vídeo que eu não propus, e hoje eu falei, pô, se eu pudesse trocar isso, eu não posso mais fazer essa troca. Então, são detalhes do universo da música e do disco. Ok, eu vou passar diretamente para a Jória, e depois eu respondo uma pergunta aqui do chat. Mas valeu, Marfisa, a contribuição, sempre bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu vou dar algumas informações aqui de como a gente tem agido aqui no município de Porto Velho também. Mas vou pegar o gancho da Marfisa aí, voltando. Essa questão, por exemplo, Marfisa, muito pertinente que você coloca com relação à quantidade de vagas, né? 2 vagas para um setor ou outro. Não há a menor necessidade de determinar o número de vagas. Então, é muito simples, tem algumas coisas que são muito simples de ajustar. O que ocorre? Vai ter um número X de inscritos, eles vão analisar os projetos viáveis e o que, por alguma razão, seja inviável. E aprova dentro do que ele tiver de orçamento para aquele projeto, para aquele edital, né? Como fizeram 9. Então, não há uma necessidade, não é um concurso público de cargos. Não tem que definir quantidade de vaga. Bom, primeiro isso, não tem nada que obrigue. Aí já fica uma sugestão também. Voltando num ponto que foi citado lá atrás, pelo Chicão, a questão dos indígenas e dos quilombolas, e que uma colega também falou ali da quantidade de documento na parte de inscrição, como é árduo, realmente é muita coisa, de enlouquecer a gente que já tem toda essa experiência, imagina quem não tem. No caso dessas setoriais, especificamente, eu entendo que eles precisam ser agenciados, né? Como no dizer de Spivak, precisam ser agenciados por pessoas sérias, que conheçam a realidade desses locais e que possam representá-los. A única dificuldade é porque lá no início eles vão cobrar quem já tem experiência com isso, quem esteja envolvido, e é difícil realmente encontrar. Mas o poder público, como política pública de Estado, eles vão ter que encontrar uma saída para encontrar um elemento, uma instituição em cada local que possa se responsabilizar por agenciar e atender a essa população que é extremamente carente, e esperar que eles façam isso sem dar nenhum tipo de acesso é muito complicado. A questão da oralidade, ela está aí, é possível fazer, sim, grava, né? E manda o seu projeto, se forem eles diretamente a fazer. Então, a questão da desburocratização, ela ainda precisa ser bem discutida desde já, não é? Para aumentar o número de pessoas participantes. Aqui em Porto Velho, assim que foi derrubado o veto, antes eu já tinha ido com o secretário e fui logo após a derrubada do veto para levar para ele assim as sugestões que a setorial de teatro construiu. Foi um documento coletivo, que a turma fez sugestões, que falava também dessa questão das vagas, falava da questão dos valores,
Porque no município, por exemplo, tem valor para exposição, para feira, R$5.000. Quem é que vai inscrever? Para banda, para grupo de teatro, R$5.000. Só o trabalho que você tem para fazer o projeto já nem compensa esse valor, e para poder remunerar um coletivo, quer dizer, não vale a pena, é irreal. Levei isso para o secretário, ele recebeu muito bem, então ficou de marcar agora uma reunião técnica, com a equipe técnica, né, e nós vamos voltar lá. Eu conversei com o presidente do Conselho Municipal, mas algumas setoriais estão sem representatividade. Então, eu acabei conversando diretamente, porque ele já tinha uma experiência dentro da casa também. E também para dizer o seguinte, para dar a seguinte sugestão, que ele não faça empenho, porque a resposta que a secretaria me deu foi o seguinte, eu perguntei, vocês empenharam tudo ano passado? Não, nós empenhamos diretamente para os projetos, porque sem o projeto não tem como nós empenharmos. Equívoco. Com todo respeito, secretário, mas você pode fazer o empenho e deve fazer o empenho por estimativa. Tem 3 formas de fazer empenho. Eles fizeram global e fizeram direto para cada projeto aprovado, e por isso a gente já não pôde de imediato utilizar esses recursos, em razão do veto. Agora já pode. Então, o que eu falei com ele? Empenha tudo. Empenha tudo. Se não usar, cancela no dia 31 de dezembro. É simples assim. Então, a gente tem que entrar mesmo e ficar dando esse espetáculo, porque esse dinheiro tem que chegar e realizar o objetivo da lei, que é chegar lá na ponta, no artista que necessita. Eu estou cansada de ver amigo meu morrer, inclusive amigo meu que morreu recente, esperando que saísse essas leis. Então, eu vou brigar por isso mesmo, eu sei que está todo mundo nessa mesma intenção. Outra coisa, foram tantos pontos aqui, mas outra coisa que foi tratada, assim, com relação a prêmio, a premiação, assim como bem disse o Chicão, nós participamos lá atrás, né, Chicão, dos editais da Funarte, eram altos valores, independente do valor, pode ser prêmio. E agora, gente, se vocês prestarem atenção, teve edital agora no Estado, que foi premiação, sim, eu participei de uma premiação, teve bolsa e premiação, por exemplo, edital de pesquisa. E aí, eu só me inscrevi por isso, porque eu não teria condições, eu já estava no do município, não ia ter condição de realizar assim, a não ser que fosse prêmio. E é premiação. O nome premiação foi citado 27 vezes dentro desse edital, que foi o do Alejandro Bedotti. E eu, então, falei na sejunção, falei, isso é premiação, me certifiquei mais de uma vez. Falei, então, a exigência é outra. E aí, o que acontece? Assim ficou entendido, então, deu tudo certo. Tanto para o município quanto para o Estado, eles podem sim mudar os editais, mas, foi dito, tem razão de ser, não precisa inventar a roda, já tem, só precisa facilitar essa escrita. E todos podem ser colocados. Premiação que é uma rubrica. Aí alguém perguntou qual o documento que fundamenta. Essa rubrica ela já existe na Lei de Contabilidade Pública 4.320, salvo engano, é a fonte 100, que é uma fonte destinada para premiação. Então, eles não têm que inventar mais nada, eles só têm que colocar a fonte. A justificativa é essa e inscrever nessa categoria. Bom, eu não sei se eu me esqueci alguma coisa, se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar. Estância tem um fator também. Alguns municípios, isso que foi dito, a Sejusão tem equipe suficiente, alguns municípios também passaram dificuldades e fizeram uma demanda. Então, junto com o consórcio de municípios, eu estou prestando uma consultoria para eles, dizendo para o gestor como é que ele pode e deve fazer para facilitar o trabalho dele no final, para ficar bom para todo mundo, ficar bom para o artista, ficar bom para eles e ficar bom para a lei que vai ser executada, tá tudo certo. Porque muitos não sabem como fazer, essa que é a questão. Por isso devolveram dinheiro ou não executaram nada. E outra coisa por exemplo, com relação a ajudar os artistas, como eu apresentei através da nossa associação, um projeto municipal, eu ofereci ao município, fui lá com o secretário, eu ofereci como contrapartida uma oficina de como fazer projeto em 12 passos, para chegar lá na comunidade ribeirinha, para chegar naqueles que não conseguiram realizar a tempo. Então, isso é a nossa contrapartida, a gente está oferecendo. Eu sou de opinião que a nossa contrapartida deveria ser já o nosso trabalho, não tinha que fazer mais nada além disso. Mas, nesse caso, eu fiz questão de ir lá e oferecer para que outras pessoas possam acessar também. Então, eu acho que era isso
isso que eu tinha para falar. Obrigada. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, estou às ordens. Tchau, tchau. Ok. Oi, Glória. Chicão, desculpa. Só um pouquinho, gente. Nós temos seis inscritos aqui. Ok. Só pela ordem. Tem uma pergunta no chat que é importante. Não, tem várias perguntas, mas tem 6 pessoas inscritas. Vamos garantir os inscritos, daqui a pouco eu respondo. Pode ser? O Edie está inscrito. E depois Urbe. Olá, boa noite todas, todos. Falar um pouco da experiência como algo para se pensar e corroborar com o que Marfisa falou há pouco, inclusive. Acho que o principal ponto dos editais que eu participei, quer dizer, os 2 principais pontos, né? O primeiro é, sim, a questão de orçamento. Voltando no que a Isa falou, o orçamento ele é uma coisa quando se planeja, outra coisa quando se vai executar, e isso precisa ser levado em consideração, e isso realmente dificultou. Então, como já foi dito, imagino que isso vai ser posto para a Sejusel como algo para ser refletido. A Marfisa falou sobre a questão dos físicos. Hoje eu peguei os livros, né? Um dos prêmios que eu venci foi o de livros, e eu tô com aquela caçamada de livros ali, e aí a hora que eu fui buscar os livros, eu falei, meu Deus, olha esse volume, para eu mandar isso por correios, para mandar para as escolas, e tem que levar 100, quer dizer, tem que levar X unidades para a Sejusel, é algo que eu acho que nesse momento a gente não precisa de livros físicos, né? O livro digital, ele é muito mais prático nesse momento. Os alunos estão todos em casa, né? Por exemplo, a maioria, né? Então, se você disponibiliza o livro gratuito, como é o caso da minha proposta, os meus livros estão gratuitos, você tem uma forma mais prática de democratizar o acesso para as pessoas. A Isabela falando do CD físico, né, que a Marfisa também falou, não faz sentido a gente ter que se preocupar com isso. Quem quiser realmente que faça, mas não deveria ser. E a questão do orçamento, é interessante a gente pensar que, assim, eu tive um projeto, e imagino que daqui a pouco o Ederson vai falar sobre isso, porque ele também vivenciou isso, de projetos em que nós tivemos que tirar recurso do próprio bolso para finalizar o projeto. Ah, mas você como produtor, você não previu isso? Você não viu que iria faltar orçamento? Não, a questão é a seguinte, você tem um projeto que é o sonho da tua vida, você não vai fazer ele de qualquer jeito, né? Só para cumprir ali com o orçamento. E teve um projeto específico que era o projeto de uma amiga, e ela tinha um valor X para fazer o clipe, e o valor X que ela tinha dava para apenas pagar a estrutura de realização do clipe. E as pessoas que trabalharam por amor. Em um momento em que o recurso veio para socorrer a cadeia produtiva, as pessoas que trabalharam por amor e porque acreditaram no projeto dela, porque o valor do recurso não atendia, né? Um exemplo muito bom é esse que Jara falou, dos 5 mil. Não faz sentido um edital de 5 mil. Eu quero só pontuar, para finalizar, para não ser tão extenso. Você está vazando. A Sejusel, à época, tinha acabado de receber os dados do mapeamento da cultura. Tudo bem, foi muito rápido, não deu para se fazer todo o mapeamento, para saber quantas pessoas tinham, e talvez por isso muitos não tiveram, muitas linguagens não tiveram vagas suficientes. Mas eu imagino que essa é uma coisa que a gente tem que conversar com a Sejusel e levar para ver se eles fizeram o levantamento de dados daquele mapeamento. Porque hoje a gente tem um levantamento de dados de quem somos, onde estamos, o que fazemos, né? Foi feito um mapeamento, então não dá mais para a distribuição desses recursos não serem equivalente ao que está sendo de produção, né? Por exemplo, a época, nós do audiovisual, eu como um criador audiovisual, dentre outras coisas que eu faço, nós dissemos, olha, nós temos um grupo pequeno de produtores, então é preciso pensar nisso, precisa que seja uma quantidade equivalente, mas também não pode ser tão pouco,
Não pode ser pouco, nem pode ser muito. E aí veio uma quantidade muito baixa para o audiovisual no que tange curtas, médias, longa-metragem. O valor do longa-metragem a gente não precisa nem discutir. E aí veio um valor de R$2.000 para abranger outras linguagens. Mas para o audiovisual mesmo, nós tivemos 6 prêmios, se eu não me engano. Acho que foram 2 curtas, 2 longas e 2 médias, se eu não estou equivocado. Pode ser, mas não passou de 10 prêmios para o audiovisual, porque os outros de 5.000 não era só para o audiovisual, era para todas as linguagens experimentar a sua arte. Então, assim, é interessante que se faça uma análise dos dados que nós temos de quem somos e onde estamos produzindo. Urbi, cadê você? Oi, estou aqui, que a minha internet está uma benção, uma maravilha. Então, gente, a minha contribuição vai ser o seguinte, eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu vi todo mundo comentando dos gestores, das cidades. O que eu vi na época, hoje eu não sou mais gestora da pasta, mas graças a Deus, hoje o gestor que está, eu continuo trabalhando na Fundação Cultural, mas o nosso gestor, ele tem um olhar cultural mesmo, então ele vai dar sequência a tudo que foi feito, a todo o trabalho, continuou com a mesma equipe, então isso foi muito legal. O que, no começo da lei, assim, deu um certo pânico, porque era uma coisa nova, que tinha que ser aplicado muito rápido e tinha que ser feito da forma correta. Porque, como diz aquela história, é o CPF do gestor que está lá, né? Então, você imagina, 642 mil no nome da URB, no CPF da URB, né? Então, dava um certo medo. O que eu ouvi de alguns gestores era o medo, né, de não conseguir aplicar, e alguns não tiveram apoio dos próprios prefeitos, né? Foram mudanças drásticas para algumas cidades, e eu senti isso muito em gestores assim que sabiam o que estavam fazendo, mas que não tiveram uma PGM atuante. Nós tivemos. Eu quero até agradecer porque eles estão aqui, né, nessa reunião, ao Zaca, a Priscila, porque eles eles trabalharam arduamente, eles trabalhavam das 7 da manhã até as 10, 11 horas da noite. Muitas vezes eu estive junto, outras eu não pude estar. Então, eu tenho muito a agradecer a essas pessoas que, mesmo com todo esse trabalho de fazer um edital, premiação dos espaços públicos, edital de curadoria, que foi assim, começou do zero. A Fundação Cultural de Vilhena nunca tinha feito isso. Então, teve que se aprender. Eu não tinha, na época, um jurídico, mas eu tinha essas 2 pessoas que fizeram o trabalho bem feito. Então, eu tenho muito a agradecer, eu não teria pego isso se não fosse por essas 2 pessoas. E, além disso, eles ajudaram outras cidades. Nós ajudamos Cerejeiras, Rolim nos procurou, Ariquemes nos procurou, e outras cidades. Algumas vieram até Vilhena e acabaram não executando o dinheiro. A gente não sabe por quê, porque foi ensinado. O que a gente ia aprendendo, a gente ia passando. Isso não ficou só para nós. Isso foi divulgado para outras cidades. Porque o que nós pensávamos, que essas pessoas estavam passando necessidades. Nós chegamos aqui, eu também trabalhava na época com o artesanato, antes de ser presidente, nós chegamos a entregar 80 cestas básicas assim, de amigos que foram ajudando até levar essas cestas básicas para essas pessoas, porque elas estavam passando necessidade. Parou tudo. Nós não temos feira de artesanato em Vilhena há um ano e pouco. Então, nós fazíamos feiras de 6, 7 mil reais no fim de semana, essas pessoas não tinham mais dinheiro para nada. Aí nós tivemos que ensinar também elas ensinar elas a trabalharem com internet, né? Fazer live, então muita coisa foi acontecendo. E eu tenho que agradecer também ao nosso prefeito, né? Que ele acabou se reelegendo. Não é puxação de saco, gente, que quem me conhece sabe que eu sou meio assim, avessa um pouco a isso, mas se ele não tivesse me chamado a Priscila, o Zaca, e falado aqui, a prefeitura está à disposição de vocês. Tudo que vocês precisarem, PGM, controladoria, toda a prefeitura esteve a serviço da Fundação Cultural. Então, se os prefeitos, se as prefeituras não fizerem isso, é muito complicado de você trabalhar.
tá? Principalmente no meu caso, que eu não tinha entendimento nenhum. Eu tinha aquele entendimento do dia a dia, de artista, de artesã, né? Isso eu tinha um entendimento, mas eu não tinha um entendimento técnico. E isso, gente, faz muita falta. Outra situação também, os próprios artistas não acreditavam na lei. Eu tive artistas que me bombardearam 3 meses, assim, todo dia. Isso aí é cartas marcadas, esse dinheiro vai só para meia dúzia. E o engraçado é que o dinheiro não foi para meia dúzia que as pessoas falavam, foram para pessoas que eu nem conheço, né? Então, graças a Deus, conseguimos executar esse dinheiro de uma forma correta. Enquanto gestora, eu tentei fazer de uma forma, na lei, que fosse fácil para que essas pessoas pudessem prestar contas, pudessem trabalhar e executar esse dinheiro e receber esse dinheiro rápido, né? Porque a gente não podia ficar enrolando, né? Então, assim, a parte do administrativo da fundação também, mas o Alexandre e a Priscila, eles foram, assim, importantíssimos, porque eles se debruçaram na lei. E isso foi muito importante. E muitas vezes eu ouvi de alguns gestores: Urbe, eu não vou executar esse dinheiro, eu tenho medo, isso vai me dar problema, eu não estou tendo ajuda. Então, gente, foi muito complicado, tá? Mas eu espero e tenho muita fé. Hoje, como eu falei, hoje eu não estou mais presidente. Tenho um presidente que veste a camisa, dá liberdade para a gente trabalhar e sabe a equipe que ele tem. E hoje nós temos uma fundação, eu não vou falar 100%, mas 80% indo assim para o que tem que ser uma fundação cultural, né? Mas eu acho que a classe artística também, em alguns, tá, gente? Eu quero deixar bem claro, em alguns setores, eu senti que, tipo assim, queria muito mastigado. Mesmo assim, gente, os espaços públicos de Vilhena, na real, eu até fiquei meio decepcionada de 20 e poucos espaços, porque eu achei que iam ser 60. Mas as pessoas... teve pessoas que a gente quase teve que falar assim: pelo amor de Deus, se inscreve, sabe? O dinheiro vai vir, o dinheiro já está na conta, sabe? Porque as pessoas, não sei se por comodismo, eu não sei o que aconteceu, que elas simplesmente não quiseram. E no caso dos quilombolas e dos indígenas, nós temos aqui aldeias, e em algumas aldeias a gente sente falta da própria FUNAI estar ajudando esses indígenas. O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas, infelizmente, até quando a gente procura a própria FUNAI, eles ficam meio de fora. Então, era isso, gente, que é a contribuição que eu queria dar, e muito obrigado a todos. Vamos passar para o Ederson. Aí depois eu respondo a pergunta que está no chat, tá? Oi, pessoal, boa noite. Legal estar aqui com vocês, compartilhando. Eu queria destacar alguns pontos específicos, como o Ed já fez a introdução, que é essa questão dos recursos serem insuficientes para realizar determinadas atividades. Um pouco na contramão do que o Eder disse, eu particularmente gosto dos livros impressos porque sou da área da fotografia. E, assim, nós gostamos de ver o nosso trabalho impresso, facilita levar para as comunidades. Então, dentro dessa proposta, eu escrevi o meu livro de fotografia, mas pensando assim em fazer um produto de excelência, para mostrar o potencial que nós temos enquanto fotógrafos, e o Estado tem também carência desses materiais. Então, eu fiz de tudo para que isso acontecesse, só que quando a gente tem na mesma linha os livros normais, que era do Marechal Rondon, e a gente executa dentro dessa mesma linha os livros de fotografia, é impossível, você não consegue produzir, né? E mesmo com a curadora, que é super experiente, assim, trabalhando voluntariamente, outras pessoas trabalhando voluntariamente, eu não colocando um centavo para mim, ainda faltou 10 mil para finalizar o livro, assim, de uma forma legal, né? Aí, tu tá reclamando por quê? Não, cara, maravilha, veio 35 mil, que é uma coisa que nós nunca tivemos para livros de fotografia, né? Mas se viesse o valor adequado, era muito melhor. Mas, de fato, está ali o material, a gente podia pensar, se for o caso, nessa separação entre o que é um determinado tipo de produção, porque livro existe vários formatos, né? E várias necessidades também, como nós temos. Enfim, esse era um detalhe que eu queria mencionar com vocês.
Um outro, a Isa também já colocou, e outras pessoas, eu acho que num outro projeto, que é o do audiovisual, também do longa-metragem, que foi contemplado, nós somos dia 30, quanto mais você demora para ter as suas respostas de adequação, porque isso é importante também pensar, né, pessoal? Às vezes parecia que o que a curadoria aprovou para Seja o Céu era algo rígido e que não poderia ser mudado. Várias vezes eu tive essa impressão, inclusive com pedidos muito bem embasados, justificados, dizendo do currículo de quem estava fazendo a sugestão e o porquê de que se fazia isso, algo completamente assim justificável dentro dos padrões que se pede para essas produções, e mesmo assim a resposta foi negativa e com uma demora assim bem considerável. Então, para quem tinha naquele momento, né, não estou falando do cenário agora, nós já prorrogamos e tudo, mas para quem tinha um cenário de 4 meses, você esperar 20 dias, 30 dias por uma resposta, Deus me livre, né? E você depende de uma resposta para tomar uma outra decisão. Você não está ali, tudo bem se essa resposta vir certo ou errado. Não, pô, eu quero saber se eu posso tirar 3 mil, por exemplo, da curadoria e jogar isso para pagar um papel melhor para o livro, e aí eu vou ficar esperando 30 dias, a gráfica depois atrasa mais 30 dias, enfim. Esse é um problema delicado que talvez a gente tenha que avançar um pouco no diálogo, mas que, assim, que é perfeitamente possível superar. Uma outra sugestão que eu queria dar, porque conversei com outro artista que, inclusive, está fazendo o projeto executivo do meu livro, lá de BH, o que aconteceu por lá que eu acho que para nós aqui, para esse recurso não voltar e ajudar os artistas seria interessante. Ele é artista visual e ele me falou que lá teve um edital que todo mundo que se inscreveu foi contemplado. Ganhou o valor de R$7 mil, vários artistas. É óbvio que é isso que eu estou falando, não é para todo... Por exemplo, eu, na minha visão, eu não poderia ser contemplado. Eu sou funcionário público, quero produzir, mas dentro desses 7 mil, como a gente está falando de sobrevivência dos artistas, o dinheiro chegar para quem não está conseguindo trabalhar, a gente colocar alguns critérios, mas garantir que esse recurso chegue nos artistas. E aí, em forma de premiação, que foi o que aconteceu lá. Com menos burocracia, a gente facilita para que os artistas tenham acesso a esse recurso. Sabe? É muito melhor a gente fazer isso do que ter esse recurso voltando. E aí entra dentro dessa lógica que vocês colocaram, que assim, é o dinheiro que está aqui no Estádio Rondônia, que são artistas, são pessoas que vivem disso, né, que não tem uma outra fonte de renda a não ser a arte, e tem recurso ali que pode ser que volte se não for contemplado pelos editais. Facilitar isso aí, logicamente, a Isa também já colocou para os indígenas, outras formas de edital também, a Jória já apoiou isso, mas assim, num panorama geral, é a leitura que eu faço agora, de pensar claramente nos valores para ser aplicado nos editais, saber que nós queremos e podemos, enquanto artistas, entregar materiais de excelência, materiais assim, com qualidade, não estou falando de competir, mas de dar uma sensação tão boa de ver quanto materiais produzidos no Sul e no Sudeste, desde que a gente tenha um mínimo, porque assim, gente, honestamente, nós aqui estamos acostumados a trabalhar de graça, assim, com muita coisa que nós acreditamos. Quantas vezes na universidade nós fazemos tudo ano a ano, sem recurso? Os alunos vão para o Sinal pedir dinheiro para fazer uma exposição, para pedir uma coisa, outra ali. Então, assim, nós temos a vontade de fazer isso e queremos fazer bem feito, só que certas limitações nos impedem. Então, assim, esse é um panorama geral do que eu observei na execução dos meus dois, né? Do livro, do Marechal Rondon, e do meu longa-metragem, que foi o Divino Vaporé. Eu espero que tenha contribuído. E essa ideia de BH, eu acho que a gente até pode pegar lá e eu acho que isso é fantástico para chegar um recurso na mão da galera que está precisando. Obrigado, pessoal. Ok. Valdete, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, está inscrita. E, na sequência, a Tayane Salles. Olá, boa noite. Tudo bem? Gente, enquanto escutava várias falas e sugestões aqui, eu venho refletindo sobre coisas que a gente acompanhou enquanto está no Conselho. E um primeiro ponto é essa questão do edital que o Ederson acabou de falar, né? Esse edital é edital de trajetórias, acredito eu, que foi aplicado não só lá, como também no Rio Grande do Sul,
Ceará, outros estados aplicaram. É um edital que facilita muito para quem não tem essa expertise da produção, de fazer projetos e tudo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, aceitava-se inscrição via telefone. A pessoa ligava na secretaria, ou na Sejusel, no caso, e faz a inscrição via telefone. Muito simplificado para quem não está trabalhando com edital direto, e era um valor de R$8.000 por pessoa. Foram contemplados 1.500 pessoas lá no Rio Grande do Sul. Esse edital, inclusive, eu já sugeri para o técnico da Sejusel, que no caso é o seu Alessio, que está dentro do conselho também, que a gente conversa mais, inclusive enviei para ele lendo. Mas aí, quando eu vejo o Chicão dizendo que vai se adotar, ou que está se pensando em adotar os editais anteriores, eu fico um pouco preocupada. Por quê? Eu achei esses editais com uma linguagem muito complicada. Muitos artistas me procuraram, querendo entender. Algumas pessoas desistiram logo de início. Quando o edital foi lançado, a pessoa nem parou para ler, porque achou difícil. Logo de início ali, a introdução já achou difícil. Então, talvez, se fosse adotar mesmo os mesmos editais, eu acredito que tem que trabalhar essa linguagem, porque está uma linguagem bem complicada para quem não trabalha com produção, para quem não entende o juridiquês, vamos dizer assim, está uma linguagem difícil, tem que ser simplificada. Outro ponto importante é deixar bem claro que o edital de prêmio. Por exemplo, o Alejandro Bedotti, nós tivemos pessoas que fizeram propostas, participaram do edital inteiro e só foram descobrir que era um edital de prêmio no momento de fazer a prestação de conta, porque ficou preocupado com o imposto de renda. Quando mandou documentação, disseram, não, esse edital é de prêmio. Isso eu estou falando de um professor universitário, não é de alguém que não sabe, que não entende. Então, assim, está tão complicado, a linguagem está tão difícil que a pessoa não conseguiu compreender que tratava-se de um prêmio. Então, tem que ficar mais claro isso, tem que ser mais bem construído. O edital está mais complicando do que ajudando, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena, talvez, esses editais sim, mas só que a gente tem que trabalhar em cima dele, vai ter que reconstruir de toda maneira. Então, numa reunião anterior do Conselho, o que a gente dialogava era, será que cabe a gente usar isso, esses editais que tem? Ou cabe a gente simplificar, fazer um edital de trajetórias, utilizando uma boa parte da verba, né, e pegar o edital que melhor funcionou, não sei, melhorar os valores, não sei, eu acho que tem que se dialogar, e não sei se é válido ter tantos editais igual tiveram, porque o que a gente viu também foi a Sejusel se atropelando, com tantos editais, eram vários e-mails para responder, não conseguiu responder nenhum, não conseguia gerenciar essa quantidade de editais, com uma quantidade de documentação gigantesca que foi pedido também, que nem eles estão conseguindo verificar tudo. Então, tem que sim dar uma peneirada para tentar dar uma simplificada em tudo isso, né? Era isso. Tayane? Oi, minha gente. Bom, eu também estou nesse gatilho aí que tem se falado tanto dos valores quanto das questões de exigência das próprias linguagens, né? A Marfisa falou da questão do CD mesmo, para distribuição, o Edier falou do próprio livro, e aí nessa questão de novo universo que a gente foi, do mundo virtual, eu também me arrisquei a ir para um conteúdo digital, e aí eu tive uma grande porrada, né, a começar pelos valores, não é uma questão muito econômica, a gente está numa nova linguagem, a gente está descobrindo outras coisas, então a gente está se arriscando e pagando, né? Eu tive mesmo que pagar para experimentar uma outra coisa. E nisso, também teve exigências, assim como a questão do livro e a do CD, foi exigido uma questão de tempo, sabe? O conteúdo digital tem que ter de 3 a 5 minutos. Sendo que rede social é uma coisa, assim, muito prática. Agora foi lançado uma nova ferramenta que é de 10 segundos. Então, uma coisa que já está se ultrapassando, né? Quais são os pré-requisitos e quem está fazendo essas observações e exigências para as linguagens. Outra coisa também que eu penei um pouquinho foi quanto à acessibilidade, que eu acho que foi uma questão pautada no edital, exigida no edital, porém, para mim, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha entrado em contato com alguém que fizesse ou a tradução, ou com a questão mesmo de legendar
os vídeos, então esses tópicos que a gente vai deixando passar, mas que quando a gente vai fazer, a gente pena um pouquinho. E eu acho que para quem está chegando também é importante dar esses pontos de dica mesmo, né? Fica a dica. Ok, gente, eu vou só responder a pergunta aqui do chat, tem 2 perguntas, na verdade, e vou trazer uma contribuição, e depois a gente abre novamente aí. Ó, tem uma pergunta aqui sobre a questão daquelas pessoas que têm restrição de crédito, que não conseguem tirar uma certidão, né? Logicamente que teve estado no Brasil que trabalhou dessa forma. Aqui até a gente propôs que não exigisse essa certidão, tal. Eu acho que é possível a gente trazer essa discussão novamente em função dessa questão toda colocada por vocês, toda colocada por nós, nas dificuldades que as empresas têm, que as pessoas têm também, que têm esses problemas. Parece que não tem, mas tem, né? Então, as pessoas acabam devendo uma prestação ali e sujando o nome e, de repente, não poder participar do certame de edital em função de uma questão dessa. Eu acho que é uma questão que pode ser novamente colocada na mesa e esclarecer. Uma outra questão também colocada aqui é se as pessoas que já participaram dos editais anteriores se podem participar desse. Eu respondo o seguinte, com uma questão que aconteceu na Funarte. Eu não sei não sei precisar o ano, mas eu vou trazer a época do presidente, que era o Celso Frateschi, de São Paulo. Ele assumiu a Funarte, e aí eu vou inovar. Quem já participou de edital da Funarte não vai participar dos editais. Isso foi em 2008. E as inscrições, quase ninguém se inscreveu. E aí ficou aquele negocinho, sobrou muito recurso e não tinha inscrito. Então, se isso vier a ser determinado, nós vamos ter um risco muito grande de não ter participação. Até porque, gente, eu vou deixar bem claro para vocês aqui, que esses editais que nós estamos terminando de executar agora, eles foram lançados em 2020. Nós estamos vivendo em 2021. Então, nós temos que considerar que esse recurso aqui, agora, é para atender essa demanda de 2021, certo? Então, a gente fica muito atento a isso. Nada de vedação, deixa a curadoria resolver, né? Deixa quem vai fazer a seleção. Falando em curadoria, também, eu estava conversando aqui com o Carlos Metal, que é aqui do município, ele me trouxe uma preocupação que eu quero também aqui externar a vocês, que é a questão seguinte, dessa curadoria, que eu sempre gosto dessas curadorias externas ao órgão de cultura, porque ela tem liberdade de apurar as coisas. E o Ederson colocou aí também essa questão, essas curadorias também têm que ter a sensibilidade, que a gente está vivendo um momento de pandemia, e parar de ser muito técnica, de muito preciosismo, está entendendo? E ele deu uma sugestão que eu acho que é plausível, de sempre trazer, se possível, alguém do Estado, né, para poder fazer a leitura. Isso a Funarte faz. A Funarte, quando vai fazer uma curadoria, ela pega alguém da região norte, por exemplo, alguém da região sul, porque você tem pelo menos uma radiografia do que acontece no teu estado. E por que eu estou falando isso? Primeiro, que é uma contribuição do Carlos Metal, e o que aconteceu com a bailarina da praça, que até hoje eu não entendi por que a bailarina não foi considerada mestra. Por quê? Tinha 20 prêmios, 12 prêmios inscritos, e ela foi desveramente desqualificada de ser mestra, alegando não sei o quê, porque ela cumpriu todo o rito do edital. E eu acompanhei, eu ajudei ela a fazer o projeto, fiz a defesa dela depois, não analisar a defesa. Então, por que eu estou colocando isso? É porque é o seguinte, hoje, em Porto Velho, não tem nenhum artista de rua tão potente quanto a bailarina da praça. E não é de ontem. Ela tem muito mais de 3 décadas na rua. Ela é uma artista de rua. E nós que defendemos a arte pública de rua, jamais a gente poderia deixar de dar esse prêmio para ela. Se você andar em qualquer canto da cidade, você tem essa relação. Então, só isso que eu estou colocando também, até para colaborar
com o que o Carlos Metal colocou e que o Ederson colocou nessa questão da rigidez. Tem uma outra questão também, gente, que é importante, e quando a gente fala de aproveitar essa estrutura dos editais, não é a gente pegar o formalismo, o tecnicismo, o burocrático que tem no edital, mas pegar essa estrutura como está dividida, as linguagens, né? Talvez até acrescentar outros. Por exemplo, eu acho completamente inovador você ter uma premiação para os quilombolas, que a gente nunca conseguiu isso. Você tem uma premiação para os indígenas, você tem uma premiação para os mestres, você tem ali linguagem do audiovisual, as artes cênicas, tal. Porque, na verdade, eu vou falar para vocês, nós não temos tempo. Nós não temos tempo, e eu estou aqui chamando a atenção desde o início. Essa conversa começou de um telefonema que eu dei lá para o Gaúcho, lá em Pimenta Bueno, da gente se unir para a gente ajudar esses artistas que estão fora, para que eles possam acessar esses recursos, e a gente ajudando, né? Eu acho assim, super bacana esse trabalho que foi feito em Vilhena, o trabalho que foi feito em Rolim de Moura, o trabalho que foi feito em Cacoal, o trabalho que foi feito no Jaru, com todas as dificuldades técnicas, total, mas conseguiram executar parte em Ariquemes, aqui em Porto Velho. Porto Velho deu um suspiro, e você vê que nós temos ainda 2 milhões e pouco ainda, viu, Jória? 2 milhões e pouco ainda para executar ações, dá para executar muitas ações aqui em Porto Velho. Então, assim, a gente fazer um movimento onde a gente seja, dentro desse movimento, uma peça fundamental nessa divulgação, fazer com que esses editais tenham essa reverberação dentro do Estado. Não adianta a gente ficar, porque inclusive a lei cita essa coisa da concentração, não adianta a gente ficar no lugar da concentração. Nós temos que ter mais participação. Então, acho que o objetivo da gente estar conversando aqui hoje, e a gente voltar amanhã conversar com a Sejusel, nesse lugar dessa política de Estado. Também tem uma outra questão também que eu quero colocar para vocês, porque no momento de pandemia, essa lei foi feita às correrias. Eu acompanhei desde o início, e a URB também deveria fazer um comentário, e a minha pessoa aí, viu, URB? Eu futuquei muito vocês aí. Porque, na verdade, essa lei foi feita às correrias. Então, o legislador não teve tempo de analisar. Por exemplo, nós não poderíamos ter colocado nessa lei fomento. Nós não poderíamos ter colocado, nós tínhamos que ter colocado socorro, porque nós estamos trabalhando feito burro de cargas muito mais do que no presencial, porque nós temos que organizar os nossos festivais, nós temos que fazer as nossas lives, nós temos que produzir os nossos livros, nós temos que correr atrás de gráfica. Então, quer dizer, era para ser um socorro, era para ser uma coisa assim, olha, Gaúcho, você já trabalha aí, tal, está aqui R$100 mil para você sobreviver a essa pandemia. Se você tem um produto, você oferece. Se não tem, depois da pandemia, você oferece um produto. E aí não, transformou-se num negócio, dado a falta de políticas públicas, num negócio que transformou a gente em burro de carga. Desculpa a expressão. Essa foi a verdade. E aí, tem aquela coisa que eu já citei, nós tivemos uma eleição municipal no meio disso tudo, nós tivemos a radiografia de uma realidade que a gente não tinha, que era a ineficiência da gestão pública nos entes do Brasil, seja do federal, do estadual e no municipal. Então, a ineficiência, né? As pessoas não sabiam para que servia um órgão de cultura, ou muitos municípios que nem órgão de cultura tinha, né? Então, essa dificuldade foi clássica. Agora, uma coisa também que eu quero colocar para vocês, que é o legado que está deixando para a gente. Está deixando um grande legado. Hoje eu recebi aqui um comunicado da Confederação Nacional de Municípios, que eles abarcaram, eles assumiram a defesa da regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que é aquela luta que nós tivemos aí durante 10 anos, Urbi, de fazer transferência fundo a fundo, da União para os estados, do Estado para os municípios, da União para os municípios. Então, olha só, a Confederação Nacional dos Municípios, que antigamente, quando a gente ia procurá-los, eles nem recebiam a gente. Hoje eles estão assumindo a bandeira de regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, transferindo dinheiro para os estados, para os municípios.
E nós temos, hoje, no cenário também do Congresso Nacional, uma parceria, um apoio para nós que nós não tínhamos no passado. Não tínhamos. Nós não tínhamos. O Congresso Nacional não olhava para a gente como seres, como trabalhadores, como empreendedores. Eles olhavam a gente como bandido. Ou talvez nem olhava. Então, nós temos que ver isso como um legado. Um legado. Você pegar um Congresso Nacional, derrubar os vetos do presidente da República. Tu está entendendo? Isso é uma coisa muito grande. Aprovar uma lei e depois reconhecer isso. E agora já estão votando outra lei destinando 4 bilhões e 700. Está em andamento essa lei. E regulamentando o Sistema Nacional de Cultura, que teve aprovação agora, estendendo por mais 12 anos o Sistema Nacional de Cultura, e vem a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Então, nós estamos no melhor cenário, Upi, da cultura brasileira, que nós nunca tivemos isso. Então, é preciso também a gente reconhecer esses legados, esses avanços que nós estamos tendo. Nós saímos das tocas, saímos do nosso clausuro e nós viemos para esse entendimento, para esse amadurecimento, e nós temos muito que avançar, com certeza. Mas essa pandemia deu uma lição muito boa para a gente. Primeiro, que a cultura nunca foi tão valorizada, tão assistida pela população. Todas as casas, todas as pessoas precisaram da cultura, né? O filme, o entretenimento da criança, os meios de divertimento ali, eles precisaram. E a cultura teve presente. Então, isso é um legado que vai ficar para a gente da pandemia. E é preciso, gente. Eu vou pedir a vocês a gentileza, vamos ser republicanos, vamos ser estadistas nesse momento, da gente fazer com que esse recurso chegue a mais pessoas no estado de Rondônia, para que a gente aumente esse caldo, para que a gente tenha mais gente brigando pela economia da cultura, brigando pelo direito à cultura e brigando por essa cidadania cultural. Agora, logicamente, nós temos que deixar de lado as vaidades e fazer com que a Sejusel bote esses editais na rua o mais rápido possível para que a gente possa executar até o final do ano. São 11 milhões, é muito dinheiro para quem não tinha nada. E a gente precisa fazer essa máquina andar, tá? Então, assim, se alguém quiser ainda dar alguma contribuição, Marfisa. Olha, só se tiver 3 horas de disponibilidade, né, Éder? Bem, gente, prometo que hoje a reunião vai ser mais curta. A minha fala final aqui, eu estou começando a falar igual vocês, tá, políticos? A minha fala, eu já até aderi ao vocabulário de vocês. Aqui do meu lugar de fala, que é um lugar de artista, produtora, e que tem interesse na coletividade, sempre tive, meu trabalho sempre teve esse foco, é por conta dele que nasceu o Movimento para a Cultura. Eu continuo insistindo nisso porque eu acho que, através de tudo que a gente está falando aqui, a gente vai conseguir, juntos, organizar uma maneira da gente distribuir esses conteúdos na frente, né, Chicão? Eu fiquei um pouco aflita de não conseguir acompanhar alguns projetos. E alguns que eu acompanhei, eu fiquei assim, ó, tipo de boca aberta, com a qualidade, realmente. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que correram ali no YouTube, fizeram um cursinho e já querem fazer tudo, tem as pessoas que realmente vieram, tem uma construção de vida fazendo uma coisa. São 30 anos da Bailarina da Praça, não faz sentido realmente. Quem minimamente circulou para Porto Velho em algum momento, mesmo sem ter vivido lá, que não foi o meu caso, convivi com a Bailarina da Praça. Então, assim, tem coisas que nós ficamos um pouco na mão de um julgamento da curadoria que não conhece a nossa história. Ok, a gente precisa mexer nisso. Desde que a gente não volte, né, para a panela, para a panelinha, para o feudo, a gente precisa rever isso, né? Eu percebi também, por exemplo, num dos meus projetos, uma certa deixa para lá em relação à música sertaneja, né? Eu não sei se outras pessoas passaram por isso, mas eu passei. Projetos envolvendo música sertaneja não tiveram nenhuma avaliação, zero, nem tem nem nota. Então, isso é porque as pessoas não conhecem a nossa cultura. E aí fica subentendido que essa modalidade
de arte tem um lugar garantido. É onde eu encontro no gospel e no sertanejo, no gospel e sertanejo, nessa ordem, é onde eu encontro o maior nível de desconhecimento sobre sobre o próprio impacto do que faz. Estou falando das pessoas com quem eu convivo. Então, a gente precisa mudar isso. E, principalmente, achar um caminho conjunto da gente distribuir esse conteúdo para fortalecer a gente enquanto uma região, né? Para as pessoas pararem de perguntar, mas a Rondônia é no Acre? O Acre é, sei lá, em Rio Branco? Aí fica aquela confusão geográfica. Para a gente se posicionar também nesse território aí, através da nossa arte. Gente, é uma riqueza absurda. Eu não estou exagerando, puxando o saco de ninguém. Não, tem trabalhos aqui de uma qualidade que não tem o menor sentido ficar escondido. Vamos buscar um mecanismo fomentado, né, que a gente possa achar um jeito dele ser bancado também, para que a gente consiga divulgar melhor o que a gente está fazendo agora. Por quê? Para concluir, quando eu fiz o Simples Assim, do edital de final de 2017, que foi executado só em 2019, ele foi lançado já em fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, eu não tinha opção, pelo menos eu entendi que eu não tinha opção de dar continuidade ao Simples Assim, que era um livro com 55 poemas e um disco. E aí, esse projeto está aqui, ele ocupa um guarda-roupa inteiro da minha casa. São 1000 livros e 1000 discos. Que entrou a pandemia, não houve o que fazer. Quando chegar o Made in Coração, serão mais 1000 discos. Então, esse interesse pelo produto físico que eu tenho, que os escritores, né, eu esqueci o nome dele agora, ele falou que tem também, ele continua existindo. A gente ainda lida com um público que não tem, ou mesmo que tenha acesso à internet, tem um grande interesse pelo produto físico. Então, também, eu acho que a gente distribui de melhor maneira, digitalmente, todos os conteúdos, de forma organizada, segmentada, e também a gente fazer escoar essa produção, porque não tem mais guarda-roupa, tem que comprar outro para guardar disco, né? E esperar o momento que a gente possa vir a fazer shows. Mas era isso, Chicão. Pô, muito obrigada por você ter, né, aceitado esse desafio de puxar essa discussão, porque ela é urgente, indispensável. E cabe a cada um de nós fazer esse movimento, seja no município, no estado, né? Eu acho que é um lugar, nesse momento de pandemia, nesse lugar em que a gente tem uma grana garantida, a grana está depositada no fundo estadual e nas prefeituras, a gente fazer esse movimento, como a Jória está fazendo aqui em Porto Velho, eu também estou aqui também articulando, conversando com o pessoal da Fundação e também conversando com o pessoal das prefeituras que ainda tem esse recurso, né? Nós temos 3,8 milhões da reversão que vão retornar para os municípios, aqueles que não acessarem. Então, a gente ajudar da melhor forma possível. Nós estamos gerando já o link aí da reunião de amanhã, já está aí no chat. Eu gostaria que você quem puder e tiver interesse, na reunião de amanhã, né? Está aí no chat já o link da reunião de amanhã, para a gente fazer esse bate-papo com a Sejucel, com a coordenadora de cultura, com o superintendente, nesse lugar, como nós estamos conversando aqui, dessa urgência, dessa necessidade de facilitar, né, de viabilizar o acesso das pessoas a essa transferência de recurso, né, fazer com que essas comunidades que estão em lugares tão de difícil acesso possam participar desse certame, possam usufruir desse recurso e de todas essas condições. E também das pessoas da cidade. Nós tivemos muitas pessoas das cidades também que não acreditaram, como a URB colocou. Aqui nós temos uma galera do forró, que eu participo de um grupo aqui, é um grupo grande, né? E eles não participaram porque eles falaram também que esse dinheiro não ia sair, que não sei o quê, aquele negócio todo, e acabou saindo depois. Agora sim, eles estão num frenesi para que isso aconteça, tá? Então, eu acho que, e quero contar com vocês amanhã, e não desqualificando nada, tá, gente? Agora é a gente se unir. Peço aí o pessoal de Vilhena, por exemplo, volte a ajudar o pessoal
do Cone Sul aí que tem recurso, né, como foi passado aí, que tem recurso, vamos ajudá-los, e aí ajudar esses municípios pequenos também que vão receber essa reversão, para que a gente tenha esse recurso circulando. Eu fico feliz, porque muitas vezes o recurso lá do Mato Grosso, o cara me chamou para ir dar uma palestra, espetáculo nosso circulou no Mato Grosso, olha, é o Aldir Blanc fazendo movimento em todo lugar. Então, a gente tem que pensar assim, de repente, você que tem um conhecimento, você vai ajudar ali, ajudar aqui. Então, assim, eu acho que já dá para a gente encerrar, tá aí o link depois também nós vamos disponibilizar. Agradecer o Gaúcho aí de Pimenta Bueno, um parceiraço aí nosso, que está sempre aí. Ele disse que amadureceu mais, ele disse que não está brigando muito, não. Agora está brigando mais devagar, mas é necessária essa briga, sabe? Esse aprendizado, sabe, Gaúcho? Eu fico muito feliz, assim, quando a gente está crescendo juntos e trabalhando. Antes eu batia muito e acabou que nessa situação toda acabou criando um atrito de situação, tipo assim, de já nem me atenderem mais ou coisa parecida. Só que a gente precisa acreditar e a gente tem que continuar lutando por isso, porque senão a gente vai morrer, porque a cultura, mesmo sendo nesse ápice todo aí, muita gente desistiu, né? Isso, Pimenta Bueno mesmo, é que eu posso falar por aqui, né? A gente conseguiu fazer quase 18 projetos ali entre município e estado, mas com muita luta, a gente quase obrigando o pessoal a se cadastrar, né? A participar e correr atrás de documentação. E realmente é muito complicado ter essa documentação toda, ter todo esse trabalho de correr atrás, se dedicar, e depois não é só a documentação, não é só receber o dinheiro, tem todo o processo que vem depois, inclusive a prestação de contas, mas isso é muito útil que teve hoje, porque o que acontece? Essa parte se virar, eu acredito, deixar de ser... Me fugiu a palavra agora, perdoa. Mas virando... O que aconteceu aqui em Pimenta, perdoa. É a idade, Gaúcho. A idade eu vou fazendo. Bom, deixando de ser... É que nem essa da Alexandre Bedotti aqui, como é que eu chamo? Alejandro Bedotti. Isso, que virou... Prêmio. Isso. Obrigado, Chicão. Tudo virando prêmio e tirando a quantidade dos cursos que nem aqui, está aqui, pesquisa escrita inédita, a quantidade uma. Se tirar essa quantidade e deixar só o coisa aqui, só o item em si, isso já é de um grande aumento, de uma grande ajuda, porque você não precisa focar só naquele, você já sabe que tem ali, digamos, o total geral ali, R$131 mil. Então, vocês têm R$131 mil para você se inscrever nisso aqui, né? E não tendo essa coisa. E sendo prêmio, já fica muito mais fácil a prestação. E muito obrigado a todos e vamos lutar, porque se nós não lutar pelos outros, ninguém faz isso por nós não, viu? Exatamente. Então, gente, a gente pode encerrar aqui hoje, né? E amanhã, esse mesmo horário de início da reunião, né? A gente volta e nós teremos aqui a presença do Jobson e da Carmélia para a gente continuar esse bate-papo e passar essas nossas expertises, essas nossas experiências, tá? Então, agradeço aí a presença de todos. Em nome de Paulo, lá de Guajará-Mirim, Thaís, em nome de todos, Valdete, nossa presidente do Conselho lá de Vilhena, agradecer a presença de todos e vamos fazer com que esse recurso chegue nas pessoas, nos artistas e que contribua para o nosso desenvolvimento, tá? Muito obrigado, boa noite, fiquem em paz.